Olá, boa noite para quem está assistindo à noite, boa tarde para quem vai assistir à tarde, bom dia para quem vai assistir de dia. Meu nome é Esther, sou estudante da Universidade Unigran Rio, do Polo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Estou gravando esse vídeo para a aula de estágio de observação e intervenção com a professora Luciana Lobato. E a aula de hoje será para uma turma do ensino médio. Então vamos lá? Olá, meus alunos, boa noite, como vocês estão? Então, a nossa aula de hoje de filosofia, nós estaremos falando sobre a alegoria da caverna, né? Que conforme foi, como já sabemos, Platão que escreveu, a alegoria da caverna. Uns conhecem como mito da caverna, tá? Que no caso é a mesma coisa, alegoria da caverna ou mito da caverna. E Platão, ele narra uma história alegórica chamada, alegoria da caverna, em sua mais obra complexa, a República, o diálogo travado entre Sócrates e o personagem Glauco, seu interlocutor, visa apresentar ao leitor a teoria platônica sobre o conhecimento da verdade e a necessidade que o governador da cidade tenha acesso a esse conhecimento. No texto, Sócrates fala com Glauco, para ele imaginar a existência de uma caverna, E ali eles começavam a imaginar, a existência, como seria uma caverna, onde os prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas, em paredes, e eles podem avistar somente as sombras que são projetadas parede situada à frente, conforme nós podemos ver aqui, os prisioneiros aqui, os prisioneiros aqui abaixados, ou seja, acorrentados, e nesse lado aqui, enquanto isso passavam as pessoas. Porém, os prisioneiros, por eles estarem dispostos, olha como podemos ver aqui, eles não conseguiam ver as pessoas, só via somente aqui, ó. Tá vendo? Por aqui. Por quê? Aqui estava a fogueira. Então fazia o reflexo para eles e eles só conseguiam ver assim através das sombras. Ou seja, as sombras são ocasionadas por uma fogueira, que no caso está aqui essa fogueira, em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, conforme eu já expliquei, Aqui está passando, tá vendo? Os homens ante a fogueira, em frente à fogueira, fazem gestos e passam, formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham ao mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam eram muito restritos, era um mundo restrito dos prisioneiros. Ou seja, eles só viam aquilo dali, só mesmo ali aquela imagem conforme eles estavam vendo, Eles não conseguiam ver além dali. Repentinamente, um dos prisioneiros conseguem fugir, conforme estamos vendo aqui, ó. Aqui estão os prisioneiros, as pessoas passando, e um deles, consegue fugir, ele foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava a ser totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, conforme estamos vendo aqui, ele tem um susto e depara-se com o mundo exterior. Ou seja, tudo aquilo que ele imaginava, que ele estava vendo, que só era aquilo dali, Ao ele sair dali, tomar a liberdade, ele pôde observar que o mundo não era somente ali, que não só tinha somente aquilo, conforme eles viam aqui nas paredes. Era muito além, algo muito além. Aos poucos, a luz, ou seja, a luz, que ofusca a sua visão, e ele sente-se desesperado, desamparado, desconfortável, ou seja, vivendo sempre numa caverna. De repente ele vê a luz, do dia, automaticamente vai o que? Ofuscar a sua mente, a sua visão,
né? Aos poucos, sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela de realidade. Então, o prisioneiro, ele liberto, poderia fazer duas coisas, né? Assim, Platão vinha informando: retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver sua liberdade, né? Ou ele voltava, né, para libertar os seus amigos, ou ele vivia sua liberdade normalmente. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria seus companheiros, que o julgariam como louco, achando que, né, que ele seria louco, que não existe nada daquilo ali, né, porque estavam ali presos, então os prisioneiros achavam que só existia aquele mundo ali, né? Mas poderia ser uma atitude necessária, por ser uma coisa mais justa a se fazer. Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora e falando que existe um mundo a se conhecer, de saber que é o mais adequado para pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Os prisioneiros tinham acesso somente às sombras projetadas na parede da caverna. E o que acontece, né, meus alunos? Muitas das vezes acontece isso mesmo, essas coisas. Nós só observamos o que está dentro da caverna, não olhando o mundo afora, não investigamos. O prisioneiro, na realidade, né, daquela caverna, quer dizer que somos nós mesmos, cidadãos comuns, que muitas das vezes nós estamos aqui presos, não sabemos o que tem no mundo afora. E estamos somente sabendo pelas coisas a qual nós vimos à nossa frente ou o que algumas pessoas falam. A caverna é o nosso corpo, que segundo Platão seria fonte de engano e de dúvida. E muitas das vezes se comportamos assim mesmo, com dúvida, né? Às vezes até mesmo alguns projetos que alguns de vocês queiram fazer, né? Ou tenham vontade de fazer, mas muitas das vezes ficam com dúvida, ou se ilude, né? De uma forma como aprendemos as aparências das coisas que nos fazem acreditar que essas são as próprias coisas, que não tem como, não vai se realizar, não vai conseguir. E a vida não é bem assim. E as sombras e os ecos, na realidade, no meu entendimento, é que as sombras que são os prisioneiros, que veem os ecos, elas escutam, são opiniões e os preconceitos, que trazem do senso do comum e da vida costumeira. Ou seja, já se acostumou com aquilo, vai viver com aquilo e não quer olhar para fora, não quer sair do comodismo, querem continuar no comodismo. Quantos aqui têm sonhos? Né? Creio eu que muitos têm sonhos, mas muitas das vezes acham, não vou conseguir, eu vou pelo caminho mais fácil. E nem sempre é bom pensar dessa forma, né? Sempre é bom pegar, levantar, né, e ir à frente, ir adiante. E o sair da caverna é isso, é se libertar, tirar o medo, entendeu? Muitos acham, não vou conseguir fazer isso. Eu não vou, não sou capaz. E na realidade, se um daqueles prisioneiros não fosse ver o mundo afora, eles só veriam aquilo mesmo conforme ele já tinha visto, né? Conforme eles estavam vivendo. Então, hoje, é isso que ele quer trazer, que nós precisamos o quê? Você precisa sair afora, se libertar, né? E a luz do sol. A luz do sol, a luz solar no exterior da caverna, simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Quando o prisioneiro, né, saiu da caverna ali naquele momento, ele sente-se perturbado, normal, né? Muito tempo ali com aquela luz, ou seja, né, vivendo naquela escuridão, vendo somente ali o que estava passando, aquelas sombras, né? No início há uma dificuldade de aceitação mesmo. No início também, quando você for sair do seu comodismo, você vai
poxa, será que vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Isso simboliza, gente, que vocês estão saindo da sua zona de conforto. Que as sombras e as cavernas representam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair do seu conforto. Tá bom, meus alunos? Então, que vocês possam meditar mais nessa alegoria, né, de Platão, né, que é muito importante. Você precisa sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto, porque o mundo, hoje vocês estão fazendo ensino médio, daqui a pouco estão saindo já do colegial, terminando o 3º ano, estarão vivendo carreiras, entendeu? Uns têm sonhos, outros têm projetos, então saiam da zona do conforto, que tudo vai dar certo. Um beijo, meus alunos. Fique com Deus. Tchau, tchau.